Imagine um rei tão sábio que a própria rainha de uma terra distante viajou por meses, apenas para testá-lo com enigmas. Um rei tão rico, que a prata em seu reino era considerada tão comum quanto pedras na rua. E um rei que, apesar de tudo isso, viu seu legado quase se desfazer por uma única fraqueza. Essa é a história do rei Salomão, uma jornada de sabedoria divina, poder inimaginável e uma lição atemporal sobre o coração humano. A história começa antes mesmo de Salomão nascer, com seu pai, o rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não era perfeito. Perto do fim de sua vida, a questão de quem o sucederia no trono de Israel se tornou urgente. Davi tinha vários filhos, e a disputa pelo poder já estava começando. Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi, decidiu se autoproclamar rei, reunindo apoiadores e celebrando sua coroação. Mas Deus tinha outro plano. Ele havia prometido a Davi, através do profeta Natã, que o filho de sua esposa Batseba, Salomão, seria o herdeiro. Ao saber da conspiração de Adonias, Batseba e o profeta Natã foram rapidamente até o rei Davi, que já estava velho e acamado. Eles o lembraram da promessa de Deus. Imediatamente Davi deu a ordem. Salomão deveria ser ungido rei sobre Israel. Enquanto Adonias e seus convidados festejavam, o som de trombetas ecoou pela cidade. O povo celebrava a coroação do verdadeiro rei, escolhido por Deus, Salomão. O golpe de Adonias fracassou antes mesmo de começar. Assim, ainda muito jovem, Salomão assumiu o trono de um dos reinos mais importantes da época. E sua primeira grande prova não demorou a chegar. Sentindo o peso da responsabilidade, Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifícios a Deus. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Peça o que quiser, e eu lhe darei." Pense nisso por um momento. Se você pudesse pedir qualquer coisa, o que pediria? Riqueza, vida longa, a derrota de seus inimigos? A resposta de Salomão surpreendeu o próprio Deus. Ele não pediu nada disso. Em vez disso, ele disse: "Dá-me, pois, um coração sábio para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal." Ele pediu sabedoria. Essa humildade e esse desejo de governar com justiça agradaram tanto a Deus, que ele não apenas lhe deu a sabedoria que pediu, mas também prometeu riquezas e honra como nenhum outro rei jamais teve. A sabedoria de Salomão logo se tornou lendária. O caso mais famoso é o de duas mulheres que vieram até ele, ambas alegando ser a mãe do mesmo bebê. Uma delas, durante a noite, havia rolado sobre seu próprio filho e o sufocado. Então ela trocou seu bebê morto pelo bebê vivo da outra mulher. Agora, diante do rei, as duas discutiam como provar quem dizia a verdade. Não havia testemunhas nem exames de DNA. Salomão, em sua sabedoria divina, ordenou: "Tragam-me uma espada, cortem a criança viva em duas e deem metade para cada uma." A reação foi imediata. A mulher mentirosa concordou, dizendo: "Que não seja nem minha nem sua. Cortem-no." Mas a verdadeira mãe, desesperada, clamou: "Não, meu senhor. Deem o bebê a ela, apenas não o matem." Naquele instante, Salomão soube a verdade. Ele apontou para a mulher que preferia ver seu filho vivo nos braços de outra, a viê-lo morto, e declarou: "Deem a ela o menino. Ela é a mãe." Todo Israel ouviu sobre esse julgamento, e temeu o rei, pois viram que a sabedoria de Deus estava nele. Com essa sabedoria, Salomão liderou Israel a uma era de ouro. Ele era um diplomata brilhante, formando alianças com nações vizinhas, como o Egito e a Fenícia. Essas alianças trouxeram paz e prosperidade. As rotas comerciais floresceram, trazendo ouro de Ofir, cavalos da Cilícia e madeiras nobres do Líbano. A riqueza era tanta que, como diz a Bíblia, a prata em Jerusalém se tornou tão comum quanto as pedras, e os cedros tão abundantes quanto os sicômoros. O maior projeto de Salomão, no entanto, foi a construção do Templo de Jerusalém, um sonho que seu pai, Davi, não pôde realizar. Por 7 anos, os melhores artesãos trabalharam com os materiais mais preciosos: madeira de cedro coberta de ouro, pedras lavradas e decorações magníficas. Quando o templo foi concluído e a Arca da Aliança foi levada para seu lugar no Santo dos Santos,
A glória de Deus encheu o lugar de tal forma que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar. A fama da sabedoria e da riqueza de Salomão se espalhou por todo o mundo conhecido. Isso nos leva de volta à rainha de Sabá. Intrigada com os relatos, ela viajou uma longa distância com uma grande caravana de camelos, carregados de especiarias, ouro e pedras preciosas. Ela veio testar Salomão com perguntas difíceis, mas não havia nada que ela perguntasse que ele não pudesse responder. Ela viu seu palácio, a comida em sua mesa, a organização de seus servos e a grandiosidade do templo. Ao final ela ficou sem fôlego e disse: "O que ouvi em minha terra era verdade, mas eu não acreditei até ver com meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade excedem em muito o que ouvi." Salomão estava no auge. Ele era o rei mais sábio, mais rico e mais poderoso de sua geração. Ele escrevia provérbios, compunha cânticos e estudava a natureza. Parecia que nada poderia dar errado. Mas é aqui que a história toma um rumo sombrio. A mesma estratégia que lhe trouxe paz e prosperidade, menos as alianças políticas através de casamentos, se tornou a semente de sua queda. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. A Bíblia diz que ele tinha 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e essas mulheres não vieram sozinhas. Elas trouxeram consigo seus deuses e suas práticas religiosas. No início, Salomão permaneceu fiel a Deus, mas à medida que envelhecia, suas esposas desviaram seu coração. O mesmo rei que construiu o magnífico templo para o Deus de Israel, começou a construir altares para deuses falsos, como Astarote e Moloque, para agradar suas esposas. O homem a quem Deus apareceu 2 vezes, e que pediu um coração sábio, agora estava se curvando diante de ídolos de madeira e pedra. Ele quebrou o primeiro e mais importante mandamento. A resposta de Deus foi rápida e severa. Ele disse a Salomão: "Visto que é assim que você se comportou, e não guardou a minha aliança e os meus decretos, rasgarei o seu reino de você, e o darei a um de seus servos. Mas por amor a seu pai Davi, não farei isso durante a sua vida. Eu o rasgarei da mão de seu filho." O fim do reinado de Salomão foi marcado por problemas. Inimigos que antes eram subjugados começaram a se levantar. A unidade do reino começou a se rachar. O brilho da era de ouro começou a desaparecer. Após sua morte, seu filho Roboão assumiu o trono. Mas agindo de forma tola e arrogante, ele provocou a rebelião das 10 tribos do norte, que formaram o reino de Israel, deixando apenas as tribos de Judá e Benjamim sob seu controle, formando o reino de Judá. A profecia de Deus se cumpriu. O reino foi dividido. A história de Salomão é uma poderosa lição. Ele nos ensina que a sabedoria e as bênçãos de Deus são um presente incrível, mas não nos tornam imunes à tentação e ao erro. O coração humano é enganoso. A queda de Salomão nos lembra que a vigilância espiritual e a obediência a Deus são esforço diário e constante. Não importa quão sábios, ricos ou poderosos nos tornemos, mesmo em sua falha, Salomão nos deixou um último tesouro de sabedoria: o livro de Eclesiastes. Nele, um rei mais velho e cansado reflete sobre a vida e conclui que tudo debaixo do sol, riqueza, poder, prazer, é vaidade, uma corrida atrás do vento. E qual é a conclusão de tudo? Ele mesmo escreve: "Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem." Essa é a jornada do rei Salomão, de um jovem humilde que pediu sabedoria a um imperador mundialmente famoso e finalmente a um homem que aprendeu da maneira mais difícil que a verdadeira realização não está nas coisas deste mundo, mas em um relacionamento correto com Deus. Se essa história te inspirou ou te fez refletir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder mais conteúdos como este. Deixe seu like. Comente o que mais te marcou na história de Salomão e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Obrigado por assistir e até a próxima.